Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula vamos falar sobre um conceito de cargas distribuídas. Então, observem essas estruturas apresentadas nas figuras e a grande questão nesse momento aqui é como representar as forças, as cargas atuando nessas estruturas. Por exemplo, eu tenho esse prédio aqui, essa construção em concreto. Como que eu represento as forças que estão nas lajes aqui sendo transferidas para as vigas ou para as outras estruturas relacionadas a este prédio? Ou, se eu tiver máquinas, se eu tiver pessoas, se eu tiver cadeiras, mesas, como que essas cargas vão ser representadas corretamente na estrutura? Eu vou usar a representação vetorial, que a gente já está acostumado aí da física e dos inícios da mecânica dos sólidos. Já nessa situação aqui dessa estante, como que eu represento cada uma dessas cargas sobre as prateleiras aqui? Diversas forças de magnitudes diferentes verticais aqui atuando na estrutura. E essa caixa aqui, ou alguma dessas outras caixas, faz sentido eu colocar uma única força que representa toda essa caixa, ou eu represento essa caixa por várias forças? Já nesse caso dessa asa aqui de um avião, como que eu represento o peso dessa asa, o peso desses componentes aqui instalados na asa e as forças devido ao escoamento do ar aqui ao longo da estrutura, gerando forças aerodinâmicas? Como que eu represento essas cargas na minha estrutura de maneira a ser representativo meu cálculo posteriormente? E essa roda aqui? Imagina que essa roda está conectada a um veículo e tem cargas do veículo sendo transmitidas aqui para o eixo, para o cubo dessa roda aqui. Como que eu represento essa força que está atuando no solo? Posso representar isso apenas por uma força vertical passando pelo eixo aqui? Ou eu preciso levar em consideração essa área onde é distribuída essa força? Qual que é o mais correto, qual que é o mais representativo? Esse outro caso aqui de uma barragem, eu tenho aqui a contenção da barragem e aqui eu tenho o líquido. Como que são as forças do líquido sobre essa estrutura de concreto aqui? Como que eu represento isso fisicamente? Então é sobre isso que vamos falar nessa aula, como representar essas cargas distribuídas e como fazer a equivalência dessas cargas distribuídas para as cargas ou para elementos de força que a gente já está acostumado a tratar na mecânica e como calcular a resultante desses carregamentos e os pontos onde essas forças estão aplicadas de maneira equivalente. A representação matemática das cargas distribuídas é como se dá nessas figuras que estão indicadas. Então eu tenho aqui uma estrutura que me representa uma viga e eu estou indicando uma carga distribuída. Então esses diversos vetores de força aqui conectados por essa linha estão me representando uma carga distribuída linearmente aqui ao longo da estrutura. O mesmo eu posso falar sobre essa aeronave aqui. Está sendo representada as forças atuando na estrutura como cargas verticais aqui para cima, conectadas aqui por essas linhas, indicando que isso é uma distribuição aproximadamente contínua desses carregamentos. E notem aqui, ó, que eu tenho a dimensão linear aqui no plano e essa carga está representada aqui em newtons por metro, ou seja, forças por unidade de comprimento. Isso está me representando uma distribuição. Mesma coisa nessa comporta aqui,
Então eu tenho um líquido aqui, uma parede, eu tenho essa comporta, e eu tenho aqui, imaginando o fluido em repouso, eu tenho as pressões variando ao longo da altura da coluna de líquido aqui. Então essa carga vai ter uma distribuição agora não constante em relação a essa comporta. E eu preciso encontrar uma resultante para essa carga e o ponto H onde essa carga esteja aplicada aqui para eu conseguir fazer alguns cálculos. Por exemplo, as forças que estão atuando em cada um desses parafusos A e B. Esse raciocínio é equivalente no caso tridimensional. Então agora não mais uma distribuição linear, eu vou ter distribuições aqui sobre áreas ou sobre volumes, e o problema é o mesmo. Qual é a forma dessa distribuição e como que eu acho as resultantes, as equivalentes dessa distribuição de força? Então esse é o objetivo principal dessa aula. Vamos começar o raciocínio usando um conjunto de forças discretos. Aqui um conjunto discreto de forças, ou seja, eu tenho várias cargas em pontos específicos, W1 na posição x1 em relação a A, W2, W3, etc. Wn em relação aqui uma posição xn, ou seja, várias forças atuando sobre essa viga. O que eu quero descobrir é um sistema equivalente, então volte lá na aula que nós falamos sobre sistemas equivalentes de força, eu vou deixar indicado aí na descrição do vídeo e também nos cards. Eu quero achar uma força resultante W que me represente todas essas forças W1 até Wn e a posição equivalente dessa força em relação ao ponto A ou ponto B. Vai depender do sistema de coordenadas que eu quiser representar. Mas o problema é achar um sistema equivalente de forças para essa configuração inicial, dado apenas por uma única força e uma distância. Bom, pela somatória de forças, eu sei que o W deve ser exatamente igual à soma de todas as cargas que estão aplicadas na estrutura. Eu tenho que garantir a mesma somatória de forças. Tenho também que garantir a mesma somatória de momentos. Então, essa força W vezes essa distância x barra aqui deve provocar o mesmo momento que a soma de momentos de cada uma dessas forças. Dessa maneira, eu tenho uma equivalência de forças e uma equivalência de momentos. Se eu relacionar essas duas equações e isolar o meu x barra, eu chego nessa equação que vai me representar o centro das cargas ou o centroide dessas cargas, através de uma força W. A força W, novamente, é a soma de todas as forças com os seus respectivos sinais. E aqui eu tenho a soma de momentos, também levando em consideração o sentido do giro horário ou anti-horário, caso existam forças causando momentos nos outros sentidos. Então notem que essa equação me representa um centroide ou um centro dessa distribuição de forças. Nas aulas futuras vamos discutir de maneira mais detalhada esse conceito de centroide. Mas o que é importante entender que ele matematicamente ele está representando uma média ponderada de cada uma das forças com seus respectivos braços de alavanca em relação à carga total que foi aplicada na estrutura. Dessa maneira eu consigo achar uma equivalência entre forças e momentos, e os dois sistemas estão equivalentes. Se eu fizer agora um raciocínio com uma distribuição contínua, ou seja, eu tenho infinitos elementos diferenciais dx aqui que me representam essa carga distribuída. Então, poderia imaginar isso aqui como sendo um fluido ou, por exemplo, uma distribuição aqui que eu posso aproximar de maneira contínua. Tente imaginar aí uma quantidade de areia, uma pilha aqui de blocos ou uma pilha de areia, um monte de areia
representado por essa curva aqui. Então em cada ponto eu tenho um peso diferente na minha estrutura, uma força diferente na minha estrutura, e eu posso representar isso aqui de forma contínua por alguns infinitésimos de carga dW aqui, força W. Bom, se eu estou tratando agora infinitas cargas ao longo da estrutura, o problema anterior de achar uma equivalência de uma força resultante a essa distribuição contínua em um braço conhecido, um centro de carga conhecido, passa a ser um raciocínio através de integrais. Ou seja, se eu quiser saber a força total, o peso total aqui na estrutura, eu tenho que calcular a soma infinita, ou seja, a integral de cada um desses infinitésimos dW aqui. E eu posso ter a função que me descreve essa distribuição representada por W, pode ser constante ou não, pode ser qualquer função contínua que eu consiga fazer essa integração. E o mesmo vale para o momento. Eu tenho que fazer a equivalência do momento, então essa equação me representa o momento da carga resultante, W vezes o centro dessa carga, x barra, tem que ser igual à soma dos infinitos momentos causados pelas diferentes frações dessa carga representada pelos infinitésimos. Se eu agrupar essas equações, eu vou chegar a essas duas conclusões. Primeira coisa, se eu olhar essa distribuição, esse dW aqui me representa matematicamente uma área retangular aqui embaixo dessa curva. Se eu integrar esse W vezes dx aqui ao longo de comprimento, o que eu estou fazendo é calcular a área abaixo dessa curva aqui em relação ao eixo x. Então, a força total, nesse caso, vai ser equivalente à área embaixo dessa curva, representando essa distribuição. Lógico, isso é apenas uma analogia matemática que vem do conceito da integral. As unidades dessa força vão estar em unidades compatíveis, Newton, quilonewton, etc. Mas, matematicamente, a carga distribuída está representada pela área por essa analogia da equação. Da mesma maneira, eu tenho aqui o centroide da carga, vai ser dado pela média ponderada aqui dos infinitésimos de carga em relação à distância x, dividido pela carga total. Então agora eu tenho um artifício matemático para tratar cargas distribuídas de forma discreta e também cargas distribuídas de forma contínua nas minhas estruturas. Posso estender esse raciocínio para problemas em áreas e problemas em volumes. Então o raciocínio é exatamente o mesmo, e isso vai ser discutido mais para frente nas aulas relacionadas a centroide ou centro de gravidade. Então esse aqui é um caso particular que vai ser muito útil para calcularmos cargas distribuídas nas estruturas, como essa viga que está indicada. Vamos fazer um exemplo. Então eu tenho essa estrutura de viga e tem uma carga distribuída uniforme, ou seja, ela tem o mesmo valor distribuído uniformemente aqui ao longo da estrutura, e o valor é W. Ou seja, desculpa, eu tenho uma força em newtons que está distribuída ao longo desse comprimento. Então essa carga aqui tem magnitude de newtons por metro, ou força por unidade de comprimento. E eu quero saber a resultante dessa força, Fr, e o ponto de equivalência para essa força, de maneira que ela seja equivalente a esse sistema distribuído aqui. Vamos aplicar as equações. Eu sei que a força resultante, pela dedução anterior, é a integral dessa distribuição aqui ao longo do comprimento, portanto, de x variando de 0 a L. Resolvo essa integral, então eu tenho a minha função W, poderia ser uma função qualquer, no caso aqui,
o W é uma função constante ao longo do comprimento. Portanto, esse W pode sair da integral, ele não é variável de integração. Resolvendo a integral em relação ao dx, W vezes x nos limites de 0 a L, eu tenho que a força resultante é W vezes L. Se observarmos aqui, eu tenho uma altura W e tenho um comprimento L. A área desse retângulo é exatamente W vezes L. Portanto, condizendo com o que foi explicado anteriormente. Aplicando a equação do centroide de carga ou do centro da distribuição, eu tenho que resolver novamente essa integral, dividida aqui pela força total, que era representada por OW. Nesse problema aqui, usamos a variável FR, que já foi calculada aqui no passo anterior. Resolvendo esta integral, substituindo o dW aqui, e substituindo agora, fazendo a integração, considerando o W, nesse caso, constante. Vamos ver casos onde o W não é constante. Resolvo a integral, substituo aqui, simplifico. Eu chego exatamente no valor L sobre 2. Então, vamos pensar o seguinte. Se é uma carga distribuída uniforme, tem um formato aqui de um retângulo, a força resultante é exatamente a área desse retângulo aqui, W vezes L. Onde que é esperado que seja o centro do retângulo? Como é uma figura homogênea, é esperado que o centro seja exatamente no meio do comprimento, portanto, o resultado da equação está fazendo sentido. Ou seja, se eu tiver geometrias de carregamentos aqui aplicados na minha estrutura, basta que eu conheça a área desse carregamento em unidades de forças aqui e comprimentos, e que eu ache o centroide dessa figura geométrica. No caso do retângulo, é exatamente no meio. Então, eu tenho o conceito da integral. Eu posso usar isso para qualquer tipo de distribuição. Para distribuições conhecidas de geometria simples, basta eu aplicar o conceito de área e o conceito de centroide, ou baricentro dessas figuras, e eu já consigo resolver diretamente a equivalência de forças. Agora eu vou deixar aqui um exercício proposto. Note agora que o carregamento neste sistema de coordenadas aqui, ele vai de 0. No ponto B, ele tem um valor W0, ou seja, é uma distribuição linear variável aqui, não mais constante como no caso anterior. Então eu vou ter que expressar a função W que me representa essa reta aqui. E eu quero encontrar a equivalência de forças. E a resposta está aqui para você conferir os seus cálculos. Então pare o vídeo, tente resolver esse exercício e verifique se você entendeu os conceitos até aqui. Observe o seguinte: um triângulo de altura W0 aqui e base L, qual que é a área? Base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho já aqui automaticamente a resultante. Se você voltar na geometria básica e procurar na geometria básica a definição do centroide ou do baricentro de um triângulo, que é o formato dessa carga, em relação a este vértice aqui, é exatamente 2/3 desse comprimento. Portanto, esse centroide de carga está coerente com o esperado pela definição. O que eu sugiro, o que eu recomendo é que você faça este cálculo usando o conceito de integral apresentado nos exercícios anteriores, no exercício anterior, e chegue nesses resultados para verificar se você entendeu realmente o conceito de carga distribuída e como aplicá-lo. Mais um outro exercício proposto. Agora vamos combinar as duas coisas. Eu tenho uma carga distribuída ainda linear,
porém ela não começa do zero, ela tem um valor de 1.500 newtons por metro neste ponto e de 4.500 newtons por metro neste ponto B, num comprimento de 6 metros. Note o seguinte, eu posso achar a função que me representa este carregamento, ou eu posso decompor este carregamento em dois carregamentos diferentes. Um retangular, dado aqui por FR1, e um triangular aqui, dado por FR2. Já sei dos exercícios anteriores o centro da carga retangular e sei o valor dessa carga retangular pela área. Sei também o centro dessa carga triangular aqui em relação ao ponto A, indicado na resposta do exercício anterior. E o valor dessa carga também eu sei pela área deste triângulo que está representado aqui. Relembrando o conceito de centro de cargas discretas aqui aplicado na estrutura, eu consigo achar o centro. O W aqui é exatamente a soma de FR1 e FR2. Então, juntando o conceito de carga distribuída uniforme retangular com carga distribuída triangular, conseguimos resolver este problema de carga trapezoidal, e a resposta é essa que está indicada, uma carga de 18 kN aplicada a uma distância de 3,5 metros em relação ao ponto A, como está indicado na figura. Então, essa que é a ideia. O que nós fazemos com isso daqui por diante? Então, coisas como essa aqui. Eu tenho esta viga apoiada em A e B, com um balanço aqui ao lado esquerdo do ponto A, e eu tenho uma carga distribuída uniforme, novamente aplicando o conceito de carga distribuída uniforme na minha estrutura, e ela vale 3.000 newtons por metro. As dimensões estão indicadas aqui em relação aos apoios. Chegando neste ponto aqui, a carga diminui até zero, portanto, este pedaço aqui é uma carga distribuída linear triangular. Juntando os conceitos de retângulo e triângulo visto nos slides anteriores, agora o objetivo é calcular as reações de apoio no ponto A e no ponto B. Então, já sabemos calcular o centro dessa carga retangular. Sabemos também aplicar o conceito do centro dessa carga triangular em relação a esse triângulo aqui. Teremos duas forças. Podemos agora usar os conceitos de equilíbrio de corpo rígido e calcular as reações de apoio, considerando somatório de forças e somatório de momentos. E assim por diante, quantas cargas existirem na estrutura, sejam elas concentradas ou distribuídas, conseguimos fazer o princípio de equivalência estático. A resposta desse exercício está indicada: uma força de 12,87 kN vertical para cima no ponto A, 3,33 kN vertical para cima no ponto B. Então, esse é o objetivo da aula. Refaça esses exercícios, tente fazer, considerando o conceito de integral nos exercícios anteriores e considerando o conceito de centro de cargas discretas para esses exercícios, que eu já conheço a resposta através da figura geométrica do carregamento. Então, é este o objetivo dessa aula. Vamos fazer exercícios resolvidos passo a passo nas próximas aulas. O conteúdo apresentado nesta aula está disponível no capítulo 5 do livro de Estática e Mecânica dos Materiais do Beer, ou você pode encontrar isso também no capítulo 9 do livro de Estática do Hibbeler. Obrigado pela atenção, boas aulas, bons estudos e até a próxima.